Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 50 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 41º capítulo intitulado Convocados à Luta. Neste capítulo, André informa o clima espiritual nos primeiros dias de setembro de 1939. Diz que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, e assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, diz André, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Mais à frente ele afirma: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Salustio, um amigo de André Luiz. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então, afirma André, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se, naturalmente, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos da perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Bem, o nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda estabelece que pensamento e vontade são duas alavancas de propulsão ao infinito e, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. É por este motivo que o governador da colônia pediu vigilância com relação ao pensamento dos habitantes espirituais, visto que no plano terrestre já havia um ambiente de hostilidade, medo e raiva. Obviamente que tais aspectos favoreciam ainda mais as hordas maléficas para a consecução de seus projetos negativos no globo terrestre. Outro aspecto importante é o alerta de Salustio sobre as vitórias temporárias de alguns povos. Eles arcam com um ônus pesadíssimo diante da consciência cósmica. É, portanto, um reflexo da lei de causa e efeito. Assim que houve as primeiras bombas, soou o clarim de alerta em nome do Senhor para um grave apelo aos corações dos habitantes da colônia espiritual. Este clarim, conforme esclarecimento de Tobias,
é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Após um período, houve a mensagem do governador a dizer: a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Observamos, então, que houve a presença de uma autoridade, de um ser hierarquicamente superior, para acalmar as pessoas que se encontravam, embora numa colônia espiritual, angustiadas no momento de grande aflição e tensão. É isto que os grandes líderes fazem. Eles orientam, acalmam e conclamam seus colaboradores a ajudarem da melhor forma possível. Este exemplo do governador da colônia teve um efeito benéfico sobre os habitantes da cidade espiritual, que compreenderam a gravidade da situação, mas passaram a ter mais fé na providência divina e, consequentemente, maior equilíbrio espiritual para contribuírem de maneira positiva no grave momento da guerra. Essas foram, portanto, as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.